você é oficialmente o Capililongus Wookiee. Parabéns, você é o tapete mais famoso da galáxia, o copiloto peludo que todo mundo quer ter, mas ninguém em sã consciência gostaria de ser. Na prática, você é um erro de design de 2 milhões de anos que a evolução simplesmente esqueceu de atualizar um fóssil vivo preso numa árvore. Sua vida começa em Kashyyyk, um planeta que é basicamente um Vietnã botânico vertical. Você não nasce num berço confortável, você nasce numa verdadeira zona de guerra obstétrica. Sua mãe carrega você por 13 meses intermináveis, drenando cada grama de cálcio e gordura do corpo dela, para no final expulsar um filhote que já tem quase 1 metro de altura. Pense nisso, 1 metro. Não é um parto, é uma mudança de mobília sem anestesia. A pelvis da sua mãe é a primeira vítima da sua existência exagerada e egoísta. Você chega ao mundo como um fardo logístico imediato. Se você der o azar genético de nascer albino no meio daquela selva escura, parabéns, você acaba de virar um sinalizador de neon para qualquer predador aéreo. Você é um erro de camuflagem ambulante. E não espere carinho ou segurança. Você nasce no topo de árvores quilométricas onde a gravidade é sua inimiga número 1. Sua mãe está exausta, descalcificada e paranoica, tentando manter você longe da borda, porque cair significa virar lanche nas terríveis terras das sombras, lá embaixo. Mas ok, digamos que você não tenha escorregado do galho nos primeiros 5 minutos. Você ainda é um investimento de altíssimo risco. A biologia chama isso de estratégia K, mas o mercado chama de fundo perdido. Seus pais apostaram todas as fichas genéticas em um único filhote inútil que leva um ano inteiro. Um ano padrão, só para aprender a andar. Enquanto outras espécies já estão caçando com semanas de vida, você continua lá, um trambolho peludo de 1 metro, pendurado nas 6 glândulas mamárias da sua mãe, drenando o cálcio dela como um parasita aceito socialmente. E o berçário não é seguro. Você vive cercado pela paisagem do medo. Plantas carnívoras como a Siren imitam o choro de bebês Wookiee em agonia. Pense na crueldade pavorosa disso. A flora do seu planeta evoluiu para usar a sua própria incompetência infantil como isca. Se você se afastar 1 metro da proteção materna atraído por esse som, vira adubo instantâneo. Com uma taxa de mortalidade infantil alarmante, você é menos um herdeiro e mais uma aposta estatística que quase sempre dá errado. Você nasce frágil, custoso e lento em um ecossistema que premia velocidade e eficiência. Basicamente, sua existência infantil é um convite aberto para qualquer coisa com dentes, garras ou raízes digerir você antes mesmo que você aprenda a grunhir seu próprio nome. Pois é, vamos olhar para o seu crachá genético. Seu nome científico é Capililongus Wookiee. Isso mesmo, cabelo longo. Sua identidade biológica inteira é resumida a um problema de excesso de pelo. Você pertence à família Hominidae, o que faz de você um primo distante e deformado dos humanos, mas enquanto o resto da galáxia evoluiu para a eficiência, você ficou preso num loop temporal de 2 milhões de anos. A evolução em Kashyyyk não funciona na base da inovação, ela funciona na base da punição. Sua espécie parou no tempo. Você é um fóssil vivo, o que é apenas um jeito educado da ciência dizer que seu software está desatualizado e não recebe suporte técnico há eras. Você sofre de um gigantismo patológico que a seleção natural deveria ter podado, mas por teimosia ou azar manteve. Você é grande demais, pesado demais e consome recursos demais. E o pior bug desse sistema, a sua voz. Você é uma espécie inteligente, capaz de consertar hiperpropulsores e bestas a laser, mas sua anatomia é tão primitiva que você é biologicamente incapaz de falar a língua básica galáctica. Sua laringe é rígida, mal projetada, travada no modo grito. O Shiriwuki, aquela barulheira de grunhidos e rugidos, não é uma escolha cultural orgulhosa, é uma deficiência física. Você vive isolado numa bolha de incompreensão, gritando sua dor para uma galáxia que precisa de um droide tradutor só para saber se você está com fome ou tendo um infarto. Mas olha só, você acha que é uma obra-prima exclusiva? Que nada. A árvore genealógica sugere que você divide ancestrais com os Ewoks de Endor. Pense bem na humilhação. Aqueles ursinhos de pelúcia pigmeus são a versão otimizada da sua família. Eles são compactos, econômicos e funcionam. Você é a versão que estourou o orçamento de cálcio e massa muscular sem entregar benefício real. O Ewok é o modelo econômico. Você é o SUV beberrão que não cabe na garagem. O Império Galáctico frequentemente te classificou como não senciente. Claro, foi crueldade política, mas biologicamente eles tinham um argumento visual. Você é um primata que nunca
completou a transição, preso no limbo entre o animal bruto e a civilização. Você é um elo perdido teimoso que se recusa a evoluir ou a desaparecer, vivendo de glórias passadas que seu corpo não sustenta mais. E a cereja do bolo dessa falha taxonômica é o seu revestimento. Você é um mamífero coberto de pelos densos e longos, vivendo num planeta de clima tropical úmido. Genial, né? É como decidir morar numa sauna vestindo um casaco de Vison 24 horas por dia. Você não evoluiu um sistema de resfriamento decente como pele nua ou orelhas grandes. Você vive em hipertermia crônica, cozinhando seus próprios órgãos internos em fogo baixo toda vez que tenta correr. A evolução te deu um cérebro técnico, mas te prendeu num corpo que é basicamente uma estufa biológica ambulante prestes a pifar. Ok, você parou de mamar e sobreviveu à fase de carrapato gigante. Agora começa a adolescência, que na sua espécie dura longos e dolorosos 50 anos. Isso mesmo, meio século de puberdade, espinhas e constrangimento social. Se ser criança já era ruim, ser um adolescente Wookiee é um show de pavor biomecânico. Você estica rápido demais, seus ossos crescem numa velocidade que seus tendões não acompanham, causando a famosa dor do crescimento em escala industrial. Você vira um gigante desengonçado de 2 metros, cheio de pelos irregulares, tropeçando nos próprios pés enormes. E lembre-se, você mora numa árvore. Tropeçar no chão é vergonhoso. Tropeçar na copa de uma árvore Vroshyr é fatal. Nessa fase, a taxa de mortalidade dispara não por predadores, mas por pura incompetência física. Quedas são a causa número 1 de reprovação na escola da vida de cachete. E para piorar, a sociedade Wookiee decide que, para virar adulto, você precisa provar que não é um inútil. Eles te mandam para rituais de passagem sádicos. É aqui que entra a planta Siren de novo. Ela não quer mais o bebê, ela quer o jovem impulsivo. O cheiro dela imita feromônios ou sons de angústia que ativam seu instinto de herói. Você vai lá investigar, achando que é o Chewbacca salvando o dia, e acaba sendo digerido vivo por uma alface psicopata. Sua fase rebelde geralmente termina no estômago de uma planta. Mas, pois é, se você sobreviver à planta carnívora, o teste final de maturidade é descer. Literalmente, você tem que sair do seu condomínio de luxo no topo das árvores e mergulhar nas terras das sombras. É o porão do planeta, onde a luz do sol nunca toca e onde vivem bichos que fariam um rancor chorar, como o Katarn. Isso não é um teste de coragem, é um trote biológico institucionalizado e sádico. Nessa escuridão, seu corpo é inundado por cortisol crônico. Você vive num estado de luta ou fuga permanente que frita seus receptores neurológicos e inibe seu sistema imune antes mesmo dele amadurecer. Muitos adolescentes voltam de lá quebrados, vibrando em ansiedade pura. E é nesse cenário pavoroso que nasce a famosa dívida de vida. A cultura popular vende isso como honra máxima. A ciência chama de vínculo traumático por incompetência. Você só contrai uma dívida de vida quando alguém te salva de morrer porque você falhou. Você quase virou o almoço, alguém interveio. E agora sua psique traumatizada decide que você é propriedade desse salvador para sempre. Não é lealdade nobre, é uma servidão voluntária nascida da vergonha absoluta de não conseguir se manter vivo sozinho. Sua fase adulta começa com você admitindo, via contrato social, que sua biologia sozinha é insuficiente para te manter respirando. Bom, você chegou à vida adulta. Você é um gigante de 2,5 metros e 150 quilos. Você se sente poderoso? Não deveria. Você se sente, na verdade, dolorido? A física newtoniana olha para o seu corpo subindo em árvores e começa a rir. Seus joelhos são a piada principal. A cada salto entre os galhos das árvores Vroshyr, você aplica uma carga de quase 1 tonelada nas suas articulações. Você não tem meniscos, você tem amortecedores estourados de um caminhão velho. Aos 200 anos, que é apenas o começo da sua vida adulta, você já tem as juntas de um idoso com osteoartrite degenerativa. Cada passo é um lembrete crocante de que você é pesado demais para o seu habitat. E o clima? Você mora numa selva tropical úmida, certo? E a evolução, naquela sabedoria infinita, decidiu te cobrir com um tapete de pelo de alta densidade. Parabéns! Você vive em hipertermia crônica. Você é uma fornalha biológica que não tem onde dissipar calor, não tem pele nua, não tem orelhas grandes como o elefante. Você cozinha
sozinha por dentro. Qualquer esforço físico intenso, como lutar contra o Império ou fugir de um predador, te coloca na zona vermelha de insolação metabólica. Você não sua, você entra em colapso térmico. Sua vida é tentar não derreter enquanto carrega um corpo que range a cada movimento. Mas, ok, se a dor nas juntas e o calor não te matarem, a fome vai tentar. Manter 150 quilos de músculo e fúria funcionando nessa sauna exige uma ingestão calórica obscena. Você é um escravo do seu estômago. Sua dieta onívora não é uma escolha gourmet, é desespero nutricional. Você precisa comer tudo o que vê pela frente para pagar a conta da sua taxa metabólica basal, que é basicamente a de um reator nuclear com vazamento. Você passa a vida forrageando ou caçando, transformando sua existência numa rotina de mastigação perpétua. E quando o estresse bate, e ele bate sempre, seu cérebro revela o defeito de fábrica mais perigoso, a fúria berserker. A cultura pop acha lindo, chama de poder guerreiro, a neurologia chama de falência do lobo frontal. Quando você entra em fúria, você não está sendo valente. Seu sistema límbico entrou em curto-circuito. Você perdeu o freio inibitório. É um colapso psicótico temporário onde você destrói amigos e inimigos sem distinção. Para piorar, a sua anatomia te prega uma peça final, as garras retráteis. Você as tem, são armas letais naturais, certo? Errado. Sua sociedade criou um tabu ridículo chamado Mad Claw. Se você usar suas garras em combate, ou seja, se você usar a única arma biológica eficiente que a evolução te deu, você é exilado para sempre. Você é banido por ser biologicamente competente. É o auge da hipocrisia. Nascer armado até os dentes e ser condenado à morte social se tiver a audácia de destrancar o gatilho. Mas olha só, se você nasceu fêmea nessa espécie, a natureza não te deu um útero, ela te deu uma sentença de trabalhos forçados. Sua vida amorosa é definida por uma armadilha chamada monogamia vitalícia. Soa romântico nos filmes, mas na biologia brutal de Kashyyyk é basicamente um suicídio genético em câmera lenta. Você vincula todo o seu futuro biológico a um único macho que, estatisticamente, vai morrer cedo caindo de uma árvore ou sendo comido por algo maior. Se ele morre, você não segue em frente. Você entra num luto hormonal tão profundo que seu sistema reprodutivo muitas vezes desliga. Você vira um beco sem saída evolutivo por pura teimosia emocional. E a escolha desse parceiro, você seleciona quem ruge mais alto. Genial. Você escolhe o macho que faz mais barulho num planeta onde predadores auditivos, como o Terentatek, caçam justamente pelo som. Você associa libido ao risco de morte iminente. E quando funciona, prepare-se para o martírio fisiológico. Sua gestação dura 13 meses intermináveis. A demanda de cálcio para construir o esqueleto massivo do filhote é tão absurda que o seu corpo dissolve seus próprios ossos para pagar a conta. Você não está gerando vida. Você está sendo canibalizada de dentro para fora por um inquilino gigante que vai nascer com 1 metro de altura, destruindo sua anatomia sem a menor cerimônia. E depois que o bebê de 1 metro rasga seu caminho para o mundo, o pesadelo metabólico dobra a aposta. Você possui 6 glândulas mamárias. 6. A evolução te equipou com um sistema de alimentação industrial para uma ninhada que não existe, já que você só tem um filho por vez. É como instalar 6 torneiras de incêndio para encher um copo d'água. Pura redundância inútil que consome energia de manutenção. Durante o aleitamento, você não é mais uma guerreira ou um indivíduo. Você é uma bateria externa sendo drenada até o limite. Sua densidade óssea despenca, seu sistema imune entra em férias forçadas e você fica vulnerável a qualquer infecção fúngica oportunista que adore pele úmida e suor de mãe exausta. E todo esse sacrifício é para quê? Para ter no máximo 2 ou 3 filhos numa vida de séculos. Sua taxa de reposição populacional é ridícula. Em termos de estratégia militar ou sobrevivência de espécie, você é um fracasso. Se uma guerra, uma praga ou um império escravocrata elimina parte da tribo, vocês demoram gerações para se recuperar. Outras espécies, como humanos ou rodianos, se multiplicam rápido. Vocês não, vocês são biologicamente teimosos, apostando na qualidade de um produto que demora décadas para ficar pronto e que morre fácil demais. Ser mãe Wookiee é investir a fortuna de uma vida inteira numa única ação da bolsa que está sempre prestes a falir. Que loucura!
cultura, né? Você caminha pela floresta achando que é o rei, mas biologicamente você é apenas um ônibus de transporte coletivo para pragas. Aquele seu pelo magnífico que te mata de calor também serve como a incubadora perfeita para o pesadelo microscópico de Kashyyyk. Você não é um indivíduo, você é um ecossistema ambulante de doenças dermatológicas. O Vroshir-Lose, piolho de Vroshir, não é uma coceira, é um vampiro do tamanho de um polegar que coloniza sua pele aos milhares, sugando seu sangue, até você ficar anêmico e irritado. E isso é só a superfície. Se você respirar fundo, o Greater Nasal Spit Crawler pode decidir que sua cavidade nasal é um ótimo lugar para montar acampamento, causando sinusite crônica e dificuldade respiratória. Mas o verdadeiro terror é o Brain Worm, verme cerebral. Esse parasita entra pelo seu sistema, viaja até o seu comando central e assume o volante. Você perde o controle motor, vira um zumbi babão e morre preso dentro do próprio corpo enquanto algo usa seus músculos. É por isso que vocês passam tanto tempo se catando. A grooming. A cultura galáctica acha bonitinho uma demonstração de afeto e laços sociais. Mentira, é saneamento básico de emergência. Se vocês pararem de limpar uns aos outros por 2 dias, a carga parasitária explode e vocês são literalmente comidos vivos pela fauna que mora no seu tapete. O afeto Wookiee não é amor, é profilaxia desesperada contra a necrose. Mas ok, se os vermes não te comerem de dentro para fora, o próprio chão vai tentar te dissolver. Você vive num planeta que é basicamente uma sauna a vapor infinita, com 90% de umidade. Suas patas, que evoluíram calos duros para escalar as árvores Vroshir, têm um defeito de projeto fatal. Elas não respiram. O resultado é a infame podridão das patas. Não é um pé de atleta chato, é uma infecção fúngica necrótica que transforma a sola dos seus pés em mingau preto. A dor é tão aguda que te impede de escalar. E no mundo vertical, se você não escala, você cai. Se você cai, as terras das sombras te recebem de boca aberta. Sua mobilidade, que é sua única defesa, é desligada por um fungo que gosta de chulé úmido. E não podemos esquecer o seu fã-clube intergaláctico, os Trandoshanos. Para eles, você não é um guerreiro nobre, você é uma pontuação num jogo religioso, um high score peludo. Eles caçam você porque você é previsível, e a razão pela qual você é uma presa tão fácil para escravagistas e caçadores, a sua sensibilidade à dor. Você parece um tanque, mas seus nervos são de vidro. Sua tolerância à dor física é ridicularmente baixa para o seu tamanho. Por isso, colares de choque e chips inibidores funcionam tão bem em você. O Império não te escravizou só porque você é forte, te escravizou porque biologicamente você quebra fácil sob tortura. Pois é, contra todas as probabilidades estatísticas e a predação dos Trandoshanos, você chegou à velhice. Você tem uns 400 anos nas costas. A cultura galáctica olha para um Wookiee velho e vê sabedoria. A biologia vê apenas uma ruína estrutural prestes a desabar. O seu corpo foi projetado para aguentar cargas absurdas, mas não por tanto tempo. A gravidade é uma credora paciente e agora ela veio cobrar a dívida com juros compostos, sua famosa capacidade de regeneração celular que te salvou tantas vezes na juventude começa a falhar miseravelmente. O sistema de reparo pifa. Em vez de curar tecido limpo, seu corpo começa a produzir fibroses, queloides rígidos e tumores. Você se torna um mapa geográfico de cicatrizes mal curadas que limitam seu movimento. E num mundo vertical, rigidez é morte. Seus joelhos, que suportaram toneladas de impacto por séculos, não têm mais cartilagem. É osso moendo contra osso a cada passo. A osteoartrite não é uma possibilidade, é uma garantia mecânica para qualquer Wookiee que vive demais. Você vira um peso morto para a tribo, literalmente. Você não consegue mais caçar, não consegue patrulhar e, o mais humilhante, não consegue escalar com segurança. Você passa de guerreiro ativo para um fardo calórico que precisa ser sustentado pelos mais jovens, ocupando espaço precioso no dossel das árvores, enquanto sua visão falha com cataratas, deixando o mundo em um borrão cinza perigoso. Mas olha só, a sua tribo não vai te dar uma aposentadoria tranquila numa rede. A sociedade Wookiee pratica o que a sociologia chama de eutanásia produtiva. Quando você fica lento demais e suas garras retráteis travam, você é gentilmente convidado a assumir tarefas no solo. Soa honroso, né? Guardião das raízes. Na prática, é uma sentença de morte disfarçada de promoção. Eles te despacham para as terras das sombras. Não é respeito, é descarte
de lixo biológico. Lá embaixo, na escuridão eterna, seus sentidos falhos não têm chance. Você, que passou séculos fugindo do Katarn, agora é entregue de bandeja para ele. É a reciclagem final. Sua carne velha e dura serve para distrair os predadores lá embaixo, enquanto a juventude saudável vive em segurança lá em cima. E se você se recusar a descer por vontade própria, a gravidade resolve o problema para a tribo. A falha de preensão manual é a causa mortes número 1 entre os idosos teimosos. Um dia, durante um vento forte, sua mão com artrite simplesmente abre. Não é heróico e não tem música de fundo. É apenas física newtoniana punindo a biologia falha. Você despenca quilômetros batendo em cada galho na descida, quebrando cada osso que restou inteiro, até virar uma mancha orgânica no solo da floresta. Sua vida de 400 anos termina como adubo para a árvore que você chamava de casa. Mas pense bem, você realmente achou que morreria como um herói, rugindo contra o pôr do sol de Kashyyyk? Que ilusão infantil. A galáxia não te vê como um herói, ela te vê como um equipamento de construção barato e descartável. O seu destino mais provável não é a glória, é a exploração industrial. Sua força bruta, que você orgulhosamente usava para escalar árvores, agora é propriedade do Império ou de cartéis criminosos. Você termina seus dias nas minas de especiarias de Kessel ou carregando vigas de duro aço na construção de estrelas da morte. Lá na escuridão, a sua pelagem espessa vira uma maldição. Ela acumula poeira química, fuligem e óleo. Você não consegue se limpar. Você vira uma esponja tóxica ambulante respirando veneno enquanto carrega pesos que quebrariam um droide. Eles não gastam com droides de carga porque você é mais barato. Você se cura sozinho até certo ponto e funciona na base do medo. Lembra da sua baixa tolerância à dor? Um feitor com um bastão de choque te controla melhor do que qualquer programação. Você morre aos poucos, com os pulmões petrificados pela especiaria, longe de qualquer árvore, reduzido a uma empilhadeira biológica triste que geme de dor a cada turno de 20 horas. Que vidinha! Se você tiver a sorte de não morrer como escravo, seu fim ainda é uma piada macabra. Você é o troféu favorito da galáxia. Para um caçador trandoshano, você não é um oponente digno. Você é pontos no placar e um tapete novo. A morte chega e a primeira coisa que fazem é te esfolar. Toda aquela pelagem que te matou de calor a vida inteira agora serve para aquecer o chão da nave de um lagarto. E se você morrer em casa, você cai. A gravidade é o coveiro de Kashyyyk. Seu corpo velho despenca para as terras das sombras. Lá embaixo não tem funeral, tem buffet. Você alimenta os horrores que seus pais te ensinaram a temer no escuro. A natureza não chora por você. Ela apenas recicla sua biomassa ineficiente o mais rápido possível. Afinal, por que é terrível nascer como Capli Longus Wookiee? Porque você é um paradoxo de dor. Você é forte, mas quebra fácil. Você é leal, mas sua lealdade é fruto de trauma. Você vive séculos, mas passa a maior parte deles com dor nas juntas, infecção na pele e hipertermia. Você não é o herói da rebelião. Você é apenas um erro evolutivo que grita porque a biologia não te deu cordas vocais para pedir socorro.